muito prazer, Carla, Muito ter vindo aqui prazer. para a gravação desse podcast. O Jean do Violino Didático que fez esse meio caminho aí para você estar aqui hoje. E ela trouxe alguns instrumentos aqui para a gente, bem diferentes. A gente vai conversar um pouco disso, um pouco sobre ela, né? Então, começa falando um pouquinho sobre você, quem que é a Carla, de onde você veio, como que surgiu, qual o nome disso aqui? Esse instrumento chama rabeca. Eu sei que quando bate o olho nela, todo mundo pensa que é um violino, mas não é um violino. Parece muito um violino. Eu acho que a primeira vista é um violino. Todo mundo tem Sim. certeza que é um violino. Depois a gente vai refinando o olhar, vai descobrindo algumas coisas e vai vendo que tem bastante diferença, especialmente as diferenças culturais mesmo. Aham. Bom, eu sou Carla, né? Você me apresentou, Carla Raíza. Eu sou violinista de formação e no meu caminho, pesquisando sonoridades diferentes, violino popular, que eu encontrei Uhum. a rabeca. Tá. Pesquisando música brasileira, música popular brasileira, a cultura tradicional popular do Brasil, foi que eu encontrei a rabeca dentro de tradições, né? Aham. E aí eu me apaixonei pela rabeca Legal. e não parei mais de pesquisar e de tocar E também. você chegou a você tocou em orquestras, violino? Cheguei a tocar em orquestras. É, Toquei em orquestras jovens, tá. eh, toquei na Orquestra de Guarulhos Ah, vários você tocou em anos. Guarulhos também? Que Toquei, legal. toquei na Sinfônica Heliópolis Que também. A legal. minha formação passou pelas orquestras, pelos conservatório, né, Uhum. faculdade de música, essa coisa toda Uma coisa mais clássica, do né? violino de concerto Sim. mesmo. Estudei esse repertório da música de concerto até um certo ponto que eu queria descobrir outras coisas, outras sonoridades. Uhum. E foi pesquisando, ouvindo, buscando, que eu fui encontrando realmente E teve outras algum coisas. ponto que você achou que você viu esse instrumento e falou: "Meu, que coisa linda, eu preciso tocar isso, eu quero descobrir sobre isso", ou você foi aos pouquinhos descobrindo, como que foi? Foi um pouco das 2 coisas, porque, Hum, a rabeca já estava passando no meu radar, mas eu ainda não via essa eu ainda não via essa diferença tão grande, para mim tá. ainda era tipo um violino, isso também aconteceu comigo. Ah, tá, tá. Ou não que era um violino, mas eu ela não tinha chegado ainda, eu falo que ela foi chegando aos poucos, mas teve um dia que me deu um clique. Hum. Teve um dia que eu falei: "Ah, nossa", e alguma coisa aconteceu e Hã. aí sim, eu fui mergulhar nisso e falei: "Ah, então não é, então é rabeca, né". Sim, sim. Porque eu iniciei as minhas pesquisas, o início das minhas pesquisas, ela eu poderia dizer que começou com um livro, que Hum, eu peguei na biblioteca do conservatório. tá. É um livro do Mário de Andrade chamado Ensaio sobre a Música Brasileira. Aham. Esse livro explodiu minha cabeça na época, porque eu estava com algumas inquietações acerca de ser uma estudante de violino no Brasil, Hum, com essa rigidez e esse nível de exigência que tem para o violinista, né, e para todos os músicos de orquestra, e acho que enorme. eu não sei se é uma sensação que eu tenho, mas que é muito músico pra pouca orquestra. Também, isso também. E muito músico bom, porque Músico bom. a gente tem mesmo um grau de exigência grande, né, e eu vejo as pessoas muito comprometidas, muito querendo realmente tocar, se expressar com o Uhum. instrumento, né. E eu tinha algumas inquietações Hum, relacionadas a isso, tá. e algumas inquietações sobre ser artista, sobre dialogar com o meu instrumento, sobre ter alguma liberdade criativa que eu sentia que eu não tinha, né. Aham. E isso Ah, tá. foi me levando para conhecer outras E coisas. assim, o violinista ele estuda, ele pode tocar em orquestras, em casamento, em eventos, né. Aham. E a rabeca toca onde? Cara, a rabeca toca em tudo que é canto, na verdade. A rabeca
mas ela tem ambientes que eu poderia chamar de tradicionais, de Hum, ambientes tradicionais em que a rabeca está presente e que pouca gente conhece, que, por exemplo, é o forró. A rabeca ela é um instrumento tradicional do forró, tradicional mesmo. forró, eu Alguns penso aqui um estudiosos, cavaquinho, o forró é muito conhecido pela sanfona. sanfona, verdade, a O sanfona. trio Pé de Serra, que foi muito Sim, difundido por Luiz Gonzaga, né, tá. acabou tornando o trio virou como, né, Aham. como que eu posso dizer, assim, uma representação, né, do forró, assim, que também é uma tradição que também é tradicional, né, o trio. Agora, a rabeca ela é tão antiga quanto a sanfona no forró, né. Alguns estudiosos dizem que até mais antiga, que ela é anterior. Tá. A presença da rabeca no forró como um instrumento solista, tanto fazendo forró instrumental, quanto acompanhador da voz, né. E você sabe mais ou menos quando surgiu a rabeca? Não, É, é muito alguém difícil sabe? precisar. Eu É, acho que ninguém sabe ao certo. tá. Tem muito estudo, especulação sobre isso. Eu gosto de dizer que quando a gente vai falar de rabeca, a gente vai fazer recortes e falar de contextos, Tá. contextos específicos, porque não tem uma linha Sim. histórica só E tem dela. a gente está aqui com 2 modelos que, para mim, não tem nada a ver um com o outro, né. Não. Olha aqui, assim, na câmera, Sim. né, essa daqui parece mais um violino, esse daqui, para mim, é o que eu imaginava mais como rabeca, né. Aham. Ela tem um formato mais É diferente, um né. formato diferente, aqui os Fs diferentes, mas as 2 são rabecas. Eu tenho esse daqui é um modelo X, esse é o modelo Y. As 2 são rabecas. Tem alguma coisa que define o que é rabeca? Eu acho que o que mais define rabeca é justamente não ter padrão. Tá, entendi. Ela não tem padrão e a pessoa que constrói tem mesmo essa liberdade de construir Hum, e de desenvolver um formato que faz sentido. E na entendi. verdade, dentro de várias tradições, a rabeca que se fez é a rabeca do material que você tem disponível, é um Hum, instrumento que você faz com o material que você tem na mão, com a madeira que você tem na mão, com entendi. as ferramentas. Muitas vezes os construtores de rabeca dentro da tradição não tem nem ferramenta, a ferramenta adequada para fazer, né. Mestre, Nelson da Rabeca, por exemplo, ele construía as suas rabecas com um facão de cortar cana, porque Nossa, só para aí você tem que ter ser um uma artista ideia. mesmo, né, Não, porque impressionante. é, E as rabecas dele têm uma sonoridade muito única, assim, hum, é um som muito bonito. tem então cada rabeca vai ter um timbre diferente, gritante uma da outra, né. Exatamente, Porque muda exatamente, formato, muda tamanho, né, exatamente. espessura, essa daqui eu já vejo que é mais larga, né, Isso. Essa daqui curvatura. já é uma rabeca de forma, realmente com uma construção bem mais parecida com a do violino, né. Conforme essa rabeca, ela é feita pelo mestre Totonho, Tá. o mestre Totonho fica no Rio Grande do Norte. Eu percebi que você falou mais mestre, né. Não Aham. é luthier, é luthier de certa forma, É mas luthier também, mas nesse meio tem um costume, assim, de chamar eles de mestres, porque eles são mestres que carregam saberes populares, né, entendi. saberes, eh, que são vivenciais, né. Eles Uhum. não são eles não necessariamente passam pela formalização, eh, do estudo de como se constrói, mas aí conforme eles vão tendo mais acessos, aí eles se aperfeiçoam também. Tá. Mas a gente tem contextos diversos, né, então como eu citei o mestre Nelson da Rabeca, ele não ele aprendeu a fazer rabeca totalmente sozinho, ele viu um violino na TV, e ele falou: "Vou fazer um violino desse para mim", e virou uma das rabecas que tem um som mais bonito, assim, que já Olha, se ouviu, assim. E ele fazia rabeca com tudo que é tipo de madeira, ele conhecia tudo que é tipo de madeira, ele construiu um tipo de rabeca
que a gente chama de rabeca de coxo. Já ouviu Tá. falar? Não. A rabeca de coxo, diferente dessas que a gente tá aqui na mão, Hã. ela não essa daqui é a rabeca de forma, né, que é a construção mesmo do violino, que tem a forminha que vai moldando a madeira Sim. e Tá. e faz essa caixa de ressonância, né. Uhum. A rabeca de coxo, ela é um pedaço de 2 pedaços de madeira Hum. grossos, e eles vão cavando, cavando, cavando até virar um tampo oco e um fundo oco. E depois cola as 2 partes, abre Entendi. os Fs e você tem ali uma Meu rabeca. Deus, E o mestre Nelson que fazia legal. isso, ele pegava ele cortava o formatinho, né, Tá. acinturado da rabeca dele, cortava um bloco de madeira, geralmente assim. Já devo ter visto alguma coisa. Você tá falando agora, tô Está puxando na vindo? memória, assim, já acho que eu já vi alguma coisa assim. Provavelmente. A gente vai começando a identificar, É, né. é. Então, aí ele vai cavando a madeira, e aí Aham. vai criando essa caixa de ressonância. Então, Tá, assim, as rabecas de coxo, elas são inteiriças, né. tá. Elas não têm várias partes coladas, elas é uma parte que cola na outra, Que e ali você legal. tem o instrumento. E viu, só pra gente continuar aqui também, como que as pessoas fazem para te encontrar, para saber sobre rabeca? Como que aprende rabeca? Como que é isso aí? Muito legal essa pergunta. Eu produzo conteúdo sobre rabeca na internet, Uhum. no @rabequeira, @rabequeira, e tá? também tem o canal do YouTube que se chama Toque Rabeca. Toque em rabeca. Tem curso também? Tem curso, Que o legal. curso chama Toque Rabeca. Eu dei esse nome para o canal porque lá eu trago conteúdos mais voltados para tocar e agora é inevitável, não dá para ensinar a tocar sem contextualizar toda a rabeca, trazer essa Sim, parte cultural é. dela que é muito E forte.